Olá, alunos! Sou Camila Magalhães e nesta unidade vamos avançar para o estudo de Teoria Geral do Estado. Nesta unidade temos por objetivo principal contextualizar historicamente as relações entre Estado, direito e sociedade que se expressam nas instituições que regulam a vida social contemporânea. Podemos dizer que a realidade atual se conforma no bojo do período histórico moderno, cujo recorte temporal adotaremos o período que vai do século XVI ao século XX, e como recorte espacial, o continente europeu em movimento de expansão para o mundo, notadamente para as Américas, onde o Brasil se localiza. Não temos como compreender o mundo do direito sem estudar o Estado moderno. Para fins didáticos, dividimos a modernidade em 3 principais períodos históricos, tendo como foco destacar as principais características do Estado e do direito na Europa, especialmente em países como França, Alemanha, Portugal e Espanha, e fora da Europa, Estados Unidos, que influenciaram na formação política e no ordenamento jurídico brasileiros. A primeira etapa vai do século XVI ao XVIII e representa o Estado absolutista. É marcada pelo processo de superação da vida feudal que se estabeleceu na Europa durante a Idade Média, e culminou na formação dos Estados-nação, como uma unidade de organização social e política que se faz presente até os dias atuais. Essa unidade caracteriza-se pela presença do que a literatura denomina de elementos essenciais do Estado, como a soberania política, interna e externa, exercida sobre uma porção territorial delimitada e composta de indivíduos que formam o povo, que conceitualmente é detentor do poder soberano, mas cujo exercício, por sua vez, é delegado aos governos. Portanto, os elementos essenciais do Estado são soberania, território e povo. No Estado absolutista, prevaleceu a forma de governo monárquica, não sujeita a limitações jurídicas, na qual o poder político estava concentrado na figura do rei, sendo determinado por privilégios e diferenciação social entre os indivíduos, deixando de fora das decisões políticas a maior parte da população, especialmente a classe burguesa em desenvolvimento, que na época já era possuidora de grande riqueza e poder econômico. Registramos que boa parte da riqueza europeia foi construída através de movimentos colonizadores para as Américas, nas quais se estabeleceu predominantemente o regime escravista, massivamente dos povos africanos, promovendo a diáspora, e também de povos indígenas locais dos territórios colonizados. A modernidade europeia se constrói a partir das bases coloniais. A segunda etapa da modernidade vai do século XVIII ao XIX e é marcado pelos eventos das revoluções burguesas, a americana e a francesa principalmente, no final do século XVIII, que influenciaram sobremaneira a organização política e jurídica no Brasil. Esses eventos incrementam o modelo do Estado-nação, introduzindo a noção de igualdade e liberdade como direitos naturais dos seres humanos, consolidando um elemento essencial do direito moderno, que é a igualdade jurídica. As revoluções também derrubam os regimes absolutistas na França e o colonial nos Estados Unidos, implementando o modelo de Estado constitucional. E no caso dos Estados Unidos, especialmente, um modelo de Estado liberal constitucional, fundado na afirmação do indivíduo frente ao Estado e, portanto, da necessidade de limitação do exercício do poder político em razão de direitos naturais dos seres humanos. Ambos eventos históricos culminaram nas declarações formais de direitos individuais, especialmente liberdade, igualdade e propriedade, inserindo-os posteriormente nas primeiras constituições fundadoras dos novos estados. Contudo, o rompimento com uma ordem desigual dos regimes absolutista francês e colonial americano não se faz em favor de todo o povo do Estado, mas sim da classe burguesa, ou seja, protagonizado por proprietários ricos contra um regime de privilégios estamentais e de governos irresponsáveis. Do ponto de vista da organização do Estado, a limitação do poder político se deu através da separação dos poderes públicos em legislativo, executivo e judiciário, quando a ação do Estado passa a ser regulada pelo direito. A principal característica do Estado moderno de direito é a relevância dada à lei produzida pelo Estado, sendo a lei uma norma jurídica geral, abstrata, impessoal, obrigatória e válida para todos. A Constituição passa a ser o documento jurídico mais importante, pois organiza os poderes públicos por meio da separação das suas principais funções, a de legislar, de administrar
e resolver os conflitos. O constitucionalismo e a teoria da separação dos poderes são típicas da segunda fase do Estado moderno. Nesse aspecto, a segunda fase do Estado moderno significou um processo intenso de luta pelo reconhecimento jurídico de direitos civis e políticos, que aos poucos foram sendo incorporados nas constituições. Enquanto isso, no Brasil, no século XVIII, estavam a todo vapor a engrenagem racial do sistema escravocrata e a colonização, pois a abolição e a independência somente acontecem no final do século XIX, quando na Europa já estavam a se reconhecer direitos sociais trabalhistas. Portanto, ao passo que ferviam as ideias e teorias sobre liberdade e igualdade no centro europeu, por outro lado, nas periferias das Américas e das Áfricas, reinava a desumanização dos povos africanos e indígenas para a escravização de seus corpos em função dos interesses econômicos dos colonizadores. Também no bojo da segunda fase, há a ocorrência das lutas coletivas dos trabalhadores contra as desigualdades produzidas pelo capitalismo liberal, atribuindo ao trabalho a natureza de direito social, sendo plenamente afirmada quando o reconhecimento jurídico desses direitos nas constituições mexicanas de 1917 e Constituição alemã de 1919, conhecida como a Constituição de Weimar. A terceira etapa do Estado moderno é constituída, assim, pelo reconhecimento jurídico de direitos de caráter social, coletivo, com exigências cada vez mais amplas de participação política da população, portanto, de práticas democráticas. Os direitos sociais vão servir de base para o modelo de estado de bem-estar social, que se consolida na terceira fase da modernidade. Esse modelo estatal, ao contrário do Estado liberal, intenta uma intervenção proativa do Estado na sociedade, com o objetivo de assegurar as garantias básicas aos indivíduos. A característica mais marcante do Estado Social de Direito é que os direitos sociais passam a ser tratados como ponto central da administração pública. Todavia, também nessa terceira fase, há a ocorrência na Alemanha do Estado totalitário nazista, cuja superação promoveu o processo de internacionalização dos direitos humanos, assim entendidos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Do ponto de vista jurídico, o Estado totalitário foi um tipo de Estado de direito, pois regulado por um ordenamento jurídico, organizado em instituições, operacionalizado por agentes públicos e regras para o seu funcionamento e meios para a persecução dos seus próprios fins. Contudo, esses fins eram anti-humanos. A experiência do Estado totalitário acelerou o processo de internacionalização dos direitos humanos, no sentido de afirmar a igualdade material e a solidariedade social como direitos fundamentais. A exigência de igualdade jurídica material marca a terceira fase do Estado moderno, culminando no modelo de Estado de bem-estar social e Estado democrático de direito. Assim, um dos principais objetivos desta unidade é permitir que um aluno perceba a relação entre as mudanças históricas do Estado e a construção do direito na sociedade capitalista moderna. Na próxima videoaula, faremos um estudo mais dogmático das instituições, para abordar diretamente os princípios e regras que estruturam os principais sub-ramos do direito, como o direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário e o direito do trabalho. Até lá!